Reinventar. Esse verbo transitivo direto presente na nossa língua, às vezes parece carregar no seu significado uma fina camada do contraditório. Ora, poderia algo que já foi inventado ser inventado de novo? Mais uma vez? Outra vez? Se aquilo já foi criado, o que vem depois não seria apenas uma nova invenção? Um quadro, originalmente pintado em preto e branco, que depois é colorido, foi somente repintado ou ali nasceu uma nova obra? Setores modernos da nossa cultura resolveram essa questão de modos mais cartesianos, mas que parece não se encaixarem muito bem quando o assunto é gente. A tecnologia, por exemplo, chama a reinvenção de update, upgrade, atualização, versão 3.0 beta. Mas nós somos humanos. Por isso que o belo da reinvenção talvez seja mesmo essa dualidade da palavra que abre espaço para a gente meditar sobre como mudamos nossas vidas. Eu sou Evandro Santo e começa agora o Reinvenção. O nosso convidado de hoje é expert em ansiedade e estresse. Formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, quase se especializou em ortopedia, mas decidiu mudar de rumo logo que se interessou por outra área de medicina, a que estuda os efeitos das inter-relações sobre o processo saúde, doença e a mente humana. O nosso convidado do Reinvenção de hoje é ele, o Dr. João Borzino. Tudo bom? Tudo bem, prazer, Evandro. Olha, você tem um currículo assim com muita coisa, é muito estudo, é muita opção, é muita informação aqui pra gente, né? É mente aberta. Mente aberta, né? É. Me conta uma coisa, aqui tá dizendo que você quase foi ortopedista, né? Aí se você quase foi ortopedista, mas decidiu mudar e se interessou por essa área de medicina que é das inter-relações do processo saúde, doença e mente humana. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente condiciona isso? É engraçado, porque assim, a gente tem uma coisa que a gente mal imagina, que assim, aquela coisa da medicina clássica, né? Que você aprende, a divisão, aquela coisa de olhar para o corpo como uma máquina funcional, né? E eu sempre tive essa questão de olhar para o corpo como uma máquina que funciona integrada à mente. A psique. A psique. Entendi. Né? Que assim, nós não somos... O nosso corpo é absolutamente vazio sem a mente. Eu sempre observei que, por exemplo, pacientes que passavam por um processo cirúrgico e tinham menos medo daquele processo cirúrgico, que tinham um médico mais próximo, um médico mais humano, aquele que conversava mais, estava mais próximo. Que ajudava a compreender aquele quadro. Compreendia, sim. Que sabia vestir o sapato dele, fazer empatia, saber o que é estar do outro lado, saber que angústias, que medos aquele indivíduo sofre por estar doente, né? Por medo da cirurgia, e sabe ajudar ele, acolher ele, confortar ele. E a compreender. E a compreender. Esse indivíduo tinha uma evolução pós-cirúrgica muito melhor. Ou seja, a psique humana, né, a mente humana, algumas características tipo como otimismo, ou fé, ou autoconfiança, elas podem diminuir o número de doenças ou também ajudar a curar essas doenças. Sem dúvida alguma, a gente sabe que a determinação do ser humano naquilo que ele acredita, seja o que ele acredite, né, que ele medite, reze, que vá para o místico ou não, a gente sabe que o desejar bem, o querer bem, o pensar positivo melhora o seu sistema imune. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então vamos falar de uma coisa chamada otimismo, tá? Então eu sou otimista. Quando eu estou otimista, o que acontece no meu corpo quando eu estou otimista? O que libera no meu corpo? O que vem? O que sai? O que acontece com o meu corpo quando eu estou otimista? Excelente pergunta, porque assim, o otimismo, ele é o motivador, né? O que é otimismo? É você pensar, ter determinação pelas coisas no final das contas. Imaginar que você vai passar por perrengues, que você vai passar por dificuldades, mas tudo isso tem uma transitoriedade, que você vai aprender com as dificuldades e você vai evoluir. Isso está aqui, ó, no córtex pré-frontal,
vamos dizer assim, dentro da neurociência, né? É uma evolução, como a gente está falando, é uma evolução na escala evolutiva que a gente saiu lá desde uma bactériazinha que foi se desenvolvendo e fomos chegando e caminhando na escala evolutiva, passando pelos insetos, passando pelos répteis, chegando nos mamíferos, do mamífero chegando na ponta lá, que é o homem, que é o cérebro mais desenvolvido, que tem o córtex, que é a casquinha do cérebro, que é a parte cinzenta, ali que pode ser entendido isso, a autocompreensão. Onde você pode tomar força por um objetivo. Os animais que têm uma inteligência concreta, vamos dizer assim, eles são guiados única e exclusivamente por instinto. Instinto de sobrevivência faz ele fazer qualquer coisa, né? Nós temos esse instinto de sobrevivência que liga, nos põe alerta e nos faz entrar no famoso ataque ou fuga e fazermos qualquer coisa para sobreviver. A gente conversou uma vez sobre isso. O que seria o ataque ou fuga? O que seria isso? O que são esses termos? O ataque ou fuga é assim, vamos lembrar que assim, o ambiente em que a gente nasceu, ele é hostil. Nós temos os protegidos, somos bebês, não temos poder de fala, não temos coordenação motora, não temos alimento, não temos nada. Somos vulneráveis, somos frágeis, nós não temos grandes garras, músculos, dentes, força e agilidade da maioria dos animais. Então nós seríamos, vamos dizer assim, nessa escala, presas fáceis. Presas fáceis. Então, o ambiente, ele é hostil para nós. Então, nós estamos sempre com um sistema que não é esse racional aqui do córtex pré-frontal, que não é esse que faz com que a gente preste atenção no ambiente. A gente lê o ambiente de uma maneira que a gente diz inconsciente, vamos dizer assim. Eu não gosto muito da palavra inconsciente porque tudo é consciente, tá? Sim. Mas as pessoas entendem mais essa questão, tá, né? De uma maneira irracional. Então você está lendo o tempo todo se tem algum perigo no ambiente. A gente consegue estar aqui conversando nós dois prestando atenção porque não estamos sentindo cheiro de fumaça e nem vendo fogo. Sim, sim. Senão a gente estaria dando no pé e deixaria as câmeras para lá e tudo para lá. Que seria o fuga? A fuga ou o ataque. Opa. Ou então se entra alguém aqui ameaçador para cima da gente, ou você ataca ou você foge. Você não pensa, eu sou menor. Né? É que nem cachorro. Mas fugir também pode ser uma proteção. Sim. Porque se você foge, você também... Se eu não estou pronto para esse ataque, eu posso fugir até me preparar para ele. Pode ser que aquele ataque eu não dê conta. Então, para proteger minha vida, vou fugir. Isso, é exatamente o que a gente está falando. É o senso de autopreservação. Sim. Se dar no pé for o melhor, você automaticamente você olha e vê. Você não para pensar, nossa, é muito maior que eu, é muito mais perigoso que eu. Você analisa e corre. Ou você analisa e ataca. Né? Isso é instintivo. Quando você não tem o que fazer, você ataca. Você pode, como eu estava te falando, é que nem cachorro. Você vê pincher desse tamanhinho, se a gente fala que cachorro não mede o tamanho. Sim. Pincher desse tamanhinho querendo morder dog alemão. Né? Ele é raivoso. E ambos sobrevivem, tanto quem ataca e quanto quem foge. Ambos conseguem, têm suas vantagens e desvantagens, na verdade, né? Se eu fujo, eu tenho medo, eu quero sobreviver. Mas se eu ataco, eu também quero vencer meu opositor. E eu quero vencer, me torno mais forte e vou sobreviver. São técnicas de sobrevivência diferentes, na verdade. Isso, na verdade, é tudo pela autopreservação. Sim. Então, essa leitura que o indivíduo faz do ambiente e age irracionalmente, age impulsivamente, a gente sabe que o defende de uma certa maneira. Às vezes a fuga é melhor, às vezes o ataque é melhor. Mas se você entender que, por exemplo, um animal que estiver absolutamente encurralado, ele pode ser o mais minúsculo do mundo, ele te ataca. Porque ele está encurralado. Então ele vai pro tudo ou nada. Ele simplesmente... A ferocidade dele é o que vale mais. E até porque o que está acuando está esperando que ele se renda. De repente, se ele dá uma resposta de ataque, aquele que o ataca vai ter que repensar. Peraí, não é tão frágil quanto eu estou pensando. Isso aí tem uma força. Também vai existir um recuo de quem está atacando. Isso, vamos dizer assim, o elemento surpresa que é o grande lance. Porque muitas vezes o animal é maior, ele encurralou propositadamente com uma técnica de caça, vamos dizer assim, instintiva que ele tem. Ele encurralou aquele animal melhor e a surpresa é que esse animal vira uma ferinha e simplesmente consegue
atacá-lo, assustá-lo e ele fugir. Por isso que muitos pinchers sobrevivem e se reproduzem. É mais ou menos essa a ideia. Mas me fala uma coisa, a gente está num momento de pandemia, né? Todo mundo estava com um estilo de vida X, trabalhando com suas correrias, e de repente um vírus, a natureza de novo vencendo, né? Sim. Parou o mundo. Então, todos os valores que nós tínhamos vão ser mudados, penso eu. O que seria reinventar no sentido biológico? Tá? Em que momento que as espécies elas se reinventam? Porque, por exemplo, quando está tudo dando certo, a pessoa não se reinventa, ela vive aquilo que está bom. Então, eu penso eu que a reinvenção vem através de alguma crise ou algum problema, ou alguma coisa que não me satisfaz mais. Aí eu me reinvento. Seria isso? Isso. Biologicamente, se a gente fosse pensar, na escala de evolução, o animal ele tem uma inteligência um pouco mais concreta. Ele não consegue pensar, ele segue aquele hábito dele, que é um hábito... Condicionado pela natureza dele. Cão de Pavlov. Cão de Pavlov, exatamente. Isso, exatamente. Então, assim, mas aquilo é como se fosse o cão de Pavlov, que é a resposta condicionada que nós estamos condicionando o animal a ter. Ele está manifestando aquilo que a biologia lhe condiciona, aquilo que ele consegue responder. Ele não consegue parar e reinventar algo. O que vai acontecer é o seguinte, é que a seleção natural em si vai surgir um ser que, por exemplo, vai conseguir, porque por uma diferença genética, por uma mutação genética, vai conseguir, por exemplo, um macaco que consegue, além de usar os quatro membros, ele usa um rabo como se fosse um membro para enrolar. Uma habilidade nova. Uma habilidade nova. Sim. Surgiu esse macaco. Ele fica mais adaptado, os outros perecem e ele fica. Isso é uma reinvenção. Ele é um macaco. E ele vai passando para os outros macacos que convivem com ele geneticamente. Isso. E isso vai sendo embutido no DNA. Do DNA. Então, assim, mas foi por causa de uma mutação gênica, que ele fazia parte daquela espécie, daquele macaco. Existe um elo entre aquele macaco ali e aquele, tanto que são da mesma espécie. São espécies diferentes de macacos, né? Só que tem um fundo genético muito semelhante. Só que a origem. Exatamente, a origem é uma Sim. só, mas se divide em espécies diferentes de macacos. Só que o que fez? A própria biologia por si só, para essa coisa mágica da mutação genética, fez com que aquela mutação fosse mais adaptável à vida naquele ambiente. Então, não é o mais forte que é o melhor, e sim o mais adaptado é o melhor. O que se adapta a tudo. Então, a reinvenção pode ser vista por esse lado biológico como uma coisa cruel por nós humanos. Porque um perece para o outro que foi reinventado, ou seja, melhor adaptado naquele ambiente, ele passa a se reproduzir mais, se alimentar mais e ganha do outro. Ganha porque come mais que o outro, tira daquele outro que está menos adaptado. E esse outro menos adaptado perece. Ou seja, vai ser uma espécie extinta e vai ficar aquele que é mais adaptado, né? Nos parece cruel, mas não é a natureza. Isso é a reinvenção da natureza. Isso afeta todos nós, os seres humanos. E Sim. Você, para quem não sabe, né? Era para eu ler aqui a tua bio, mas assim, você é tão interessante que você se auto-apresenta com suas teorias, com suas ideias. Eu acho isso muito interessante, que aí a pessoa acaba tirando suas próprias ideias. Acho que o bom entrevistado não se define tanto. Quando ele fala os conhecimentos dele, ele não precisa falar tanto eu na primeira pessoa. O conhecimento do convidado, do entrevistado, fala por si. E você é um desses casos, né? Deixa eu te perguntar, agora eu vou pro eu. Agora eu vou para a primeira pessoa com você. Você contraiu o Covid, não foi isso? Sim, aconteceu comigo, sim. Já sou um covidiano. Como é que foi isso? Você teve os sintomas? Eu por ser médico e ser da área, assim, a gente percebe que a maioria dos indivíduos são
da área de saúde, afetados, né? A gente vê que fora os indivíduos de risco mesmo, né? Aqueles indivíduos que têm uma idade maior ou doenças de risco, muita gente da área da saúde é afetada, tanto que quando eu fui internado no HCOR, etc e tal, vizinhos meus eram médicos, enfermeiras e pessoal da área de saúde, que são os mais expostos, né? E vou te falar uma coisa, eu não recomendo para ninguém. Assim, é um negócio... pegar uma doença que tem uma conotação forte, né? Que vem com uma pandemia... Fatalista, ela já nos entra na cabeça como algo assustador. Porque é o desconhecido, não estávamos preparados para isso. Que inimigo invisível é esse que atrapalha a minha vida, meu cotidiano, que ameaça os meus? E porque a gente pensa numa coisa letal. Sim. A gente pensa, isso é a tradução de ansiedade, né? Seríamos muito mais resistentes às coisas se o nosso sistema imune responde muito melhor às coisas se nós não estivermos com medo das coisas. Pode ver que herpes bucal, que essas coisas que aparecem em todo mundo, o nervo fica, o vírus fica parado, alojado no nervo. Quando você fica triste, ele estoura. Ou seja, a tua imunidade que está segurando ele parado no nervo foi abalada pela tristeza, por exemplo, e ele estoura na boca. Ele está sempre ali parado. Quem está segurando é a tua imunidade. Você se abalou, ele, pum, a tua imunidade diminuiu, ele aparece. Ou seja, a minha saúde mental, o meu aspecto psíquico, ele influi diretamente nas doenças que eu tenho. Diretamente. Então a gente tem que cuidar da mente, tanto quanto do corpo, porque a gente dividiu isso como bendito ou maldito Descartes, né, que dividiu o plano cartesiano e dividiu tudo que é mensurável e pesável daquilo que está fora da ciência que a gente não entende. Então a mente ficou com algo não explicado, né? Ficou como um mistério. E a gente não entende que a capacidade, que a mente tem uma capacidade muito grande por estar fundida ao corpo. A gente dividiu para estudar, para ficar mais simples, mas complicamos. Porque a maioria dos indivíduos tem medo da mente. Do que passa aqui. Exatamente. Dos meus medos, dos meus anseios, das minhas fobias. Tem medo que a mente tome o controle e te leve à loucura. Tem medo do que o que você desconhece da sua mente pode fazer mal para você. Quando um paciente entra no consultório, eu falo, olha, esse teu problema é de fundo psicogênico, que é psicológico, vamos dizer assim. Por isso que você está se sentindo doente. Mas não é uma doença ainda. É só um problema da sua ansiedade. A pessoa fala, ferrou. Eu vou ter que lidar com a cabeça? Não me diz um negócio desse, doutor? Com os meus medos, com minhas mentiras, com minhas farsas, com minha hipocrisia, com o meu egoísmo. Que nós temos isso, nós somos humanos. Nós somos humanos. Sim. Tudo isso vai implicar nas relações humanas que podem levar ele a ter doenças do comportamento humano e das interações humanas. Né? Gente. E problemas disso. Gente, assim, você é uma enciclopédia humana muito boa. Mas aí, voltando, você foi internado e aí, obviamente, você foi internado e você teve algumas reflexões. Sim. O que você acha que você se reinventou depois que você saiu do hospital, depois que você viu que você estava... Você agora é sintomático, vai ter sempre o vírus, né? Sim, agora eu já medi, já tenho imunidade. Já tenho imunidade, ou seja, eu passei pela doença, tive a doença sintomática mesmo, não passei como assintomático, tive sintoma, tive que ser internado para terminar o tratamento e depois, passando os 15 dias que eu saí da internação, eu fiz, que é o prazo para você ter você ver se a imunologia do sangue apareceu, vi lá que tenho a cicatriz sorológica que a gente chama, eu estou imune. É igual quando alguém pega sífilis, não pode doar sangue, mas está lá, está isso registrado no sangue, é isso? Isso, a sífilis é diferente porque ela é causada por bactérias. Sim. E por bactérias a gente não adquire imunidade. Ok. A gente está sempre... Imunidade é só com vírus? Com vírus a gente adquire imunidade. Disso. Isso. Então, imunidade é vírus. Isso, a gente adquire imunidade contra vírus mesmo, de não pegar mais. Bactérias a gente tem que tomar antibiótico. Sempre, por isso que a gripe sempre volta. Não, a gripe é viral. É viral também. A gripe é viral. Mas aí a gripe sempre volta porque
foi um vírus que mutou geneticamente. Ah, Aí você pega um amigo dele, muito parecido com ele. Entendi. Entendeu? Você tem anticorpo contra aquele vírus. Daí aquele amigo que mutou geneticamente, você pega de novo. ah, E por que pega, e por que segue um ciclo? Então, por exemplo, o influenza que você pega agora é sempre o mesmo influenza que você pega a gripe. Só que não é o mesmo, porque ele tem uma mudança genética que te pega de novo. do outro. São coisas do outro que vem acopladas nisso, né? Vem com mais novidades. O vírus ele tem uma capacidade muito grande de mutação genética, porque ele usa o teu gene ele se mistura ao teu gene para sintetizar o gene dele. Então isso pode dar muito erro e muita falha, o que vai fazer um vírus com uma outra característica. E aí você não tem mais proteção contra esse vírus. E sabe onde eles fazem classicamente o melhor lugar para eles fazerem essas mutações? Nos patos e porcos dos celeiros da China. Sério? É isso. Então, o que acontece? Demora o tempo de ir para lá, infectar os patos e porcos de lá. Lá, principalmente no porco, ele tem um ambiente excelente para fazer essa mutação. Faz essa mutação, o indivíduo entra em contato com o porco, come o porco, entra em contato com o porco vivo, pega Mas por que e na viaja e vem pra cá. China? É uma condição de quê? Geográfica? É uma condição de clima? Por que exatamente lá? Por causa da quantidade de celeiros. Tem muitos porcos. Muitos porcos e por causa do hábito do chinês em lidar muito com o animal vivo. Então, ele traz o animal para o mercado e mata um animal no mercado na hora de te vender. Ah, meu Entendeu? Deus. Ele passa na rua com os patos numa gaiola e vende de casa em casa, vivo, daí mata na hora. E aí transmite. Não Vira uma sabia zoonose, que exatamente é a doença que vem do bicho. É muita coisa. E aí, o que você, voltando ao que eu quero saber, o que você se reinventou nessa pandemia? O que você achou que mudou em você? O que você falou assim, isso não me serve mais, isso é velho, agora eu quero uma atitude nova, uma conduta nova. O que foi exatamente que você se reinventou? Wander, eu acho que assim, o grande lance da reinvenção para nós, humanos, ela vem, como você falou, ela vem de uma necessidade porque eu quero melhorar minha qualidade de vida, ou por uma necessidade de que eu quero suprimir alguma dor, algum sofrimento meu e diminuir isso. Então eu enxergo a reinvenção como um aprendizado. Então ela te dá as situações críticas te dão a chance de você se reinventar, se ressignificar, na verdade, de você aumentar a sua resiliência, a tua resistência ao medo, a tua resistência às frustrações. Né? Você se reinventar é você se superar, né? Então, isso é muito do humano e a gente vê isso nessas condições mais críticas. Então, quando eu falo assim, se você está com Covid mesmo, vamos internar para tomar hidroxicloroquina, azitromicina, etc e tal, eu estava sentindo falta de ar e você vai para um isolamento, assim, teus familiares não podem te visitar, você só vê a equipe médica, todo mundo entra. Assim, aliás, quero agradecer muito essa equipe médica que foi muito acolhedora e foi muito joia. Os auxiliares de enfermagem, enfermeiras, os médicos, todo mundo super acolhedor, né? Mas você sai daquela rotina e eu me lembro que na primeira noite eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, eu tô com uma doença que mata, que sei lá, pode me afundar de um dia para o outro, não sei se amanhã eu tô entubado, eu penso nas minhas filhas que eu tinha para criar, cadê minha mulher? Quer dizer, te dá uma sensação de fragilidade. De ser vulnerável. Isso. De mais uma vez. O que é isso? Eu, homem tão inteligente, tão sábio, estou à mercê da mãe natureza. Isso. E ela é maior do que eu. E essa é a maior reinvenção que a gente tem, porque assim, uma coisa que eu recomendo para todo mundo, e inclusive para todo o pessoal da área médica, do pessoal da área de saúde, é experimentar ser paciente. Porque você tem que se vestir o sapato de quem está se queixando para você. Você tem que entender os medos. E nesse momento em que você está dentro de um lugar, sendo paciente, você é paciente. Agora você não é mais o médico tratando de alguém. Você é paciente. Você tem que ter muita determinação.
Determinação é o quê? É o propósito. Eu tenho mais coisas para fazer quando eu sair daqui. É disso que eu preciso me lembrar. É positivar o cérebro. O nosso cérebro não tende naturalmente a se positivar. Ele tende a se prender à doença como algo que pode te tomar e te desanimar e te consumir a vitalidade psíquica, a vitalidade que você pode estar sofrendo por causa da doença no seu corpo, mas a sua mente pode te positivar e vai melhorar o seu sistema imune, vai melhorar a sua recuperação e vai fazer com que as medicações funcionem melhor em você do que num outro, né? Então, e outra coisa que é importante também dentro dessa determinação e dentro do autocontrole nosso, é saber que o autocontrole é saber que nós somos muito emocionais e porque somos muito emocionais, estamos sujeitos a passar por perrengues que são transitórios. Tudo na vida passa, toda maior dor que for vai passar. Vai passar se você estiver aberto a aprender, aberto a se ressignificar, aberto a se reformar, a se reformular e ver que tirar o bom do ruim. Aquilo me serve de aprendizado. Tudo tem dois lados. Isso. Não existe a verdade absoluta. Está ruim por quê? Mas espera aí, qual o lado, nada é tão... Exato. O que eu aprendi com isso que me aconteceu de ruim? Sim. Qual foi a grande lição? Exatamente. Que a gente chama de motivação positiva. Que é você olhar para algo que é ruim e falar, muito bem, eu preciso aprender com isso. O que me trouxe de ruim? Mas saber dentro do seu autocontrole que você é suscetível, que aquelas noites que eu fui dormir e falo assim, bom, hoje eu tô arrasado, eu não tenho vontade de fazer nada. Não vê com essa história de leia um livro, veja aquele filme, vai se lascar, aquela série, eu quero dormir, vai se lascar. Você tá com o cérebro isso. querendo mandar todo mundo pro inferno. Exatamente. Quem chegar e virar pra você e falar assim, por que você não aproveita e aprende inglês ou alemão? Porque eu não quero, eu quero só tomar uma sopa e assistir um feriado. E não tô nem com cabeça pra isso, porque quando eu tô tomando a sopa, eu tô mal. Quando eu tô vendo nada tá me contentando. Sim. Porque meu cérebro está em chamas. E ele precisa viver, eu preciso assumir essa dor, eu preciso assumir essa raiva. Não adianta. Tem que sofrer. E deixa eu sentir raiva. Deixa eu sentir rancor. Isso é um sentimento, isso não é feio, eu sou humano. Eu tenho esse direito. E vai até passar. pra passar. Vai passar. Porque só vai passar a partir do momento que você vivenciou. Você vivenciou, você processou aquilo, passou. Ali, há 2 dias, eu tava pensando no quê? O que eu posso criar de estratégico dentro da medicina para eu fazer? Exatamente, retomei os meus propósitos de antes. Na hora que meu cérebro começou a... Que vieram mais fortes. Propósito, mais propósitos. Isso, eu falei assim, porque assim, isso te dá força. Tanto que gravei programa de dentro do hospital. Sim. Fiz programa ao vivo de dentro do hospital. Ficamos amigos, ficamos no centro. Não me lembro nem como a gente entrou em contato, começamos a se falar. Nada. Aí de dentro do hospital, você mandou uma mensagem pra mim, a gente começou a falar quando eu tô internado. Sim. Gravamos, você falou, então grava o IGTV pra mim, gravei de dentro do hospital pra você também. Aquele papo que a gente teve aquela noite que a gente ficou horas ali conversando, me ajudou, que foi minha penúltima noite dentro do hospital, me ajudou porque eu estava me sentindo só. Apesar de tudo, eu estava me sentindo só e ter consciência da dor diminui a dor. Até a própria ciência explica isso. A ciência do comportamento humano sabe que a dor conhecida vai se tornando cada vez menor e menos hostil e te assusta menos, porque ela é conhecida. E porque você está aprendendo com ela. Ela é dor esperada. Eu sei que aquilo me dói. Me dói desse jeito e vai doer. E se eu for fazer, vai doer de novo. E vai doer dessa maneira. Mas é preciso que doa, porque eu preciso passar por isso. Eu tenho autodeterminação para passar por isso, apesar da dor, porque eu tô vendo o pote de ouro lá na frente, não uma desgraça. A dor, para quem vira, a dor que vira um obstáculo intransponível, é daquele indivíduo que não vai aprender. Ele vai recuar diante da dor. Ele não vai se reformular, ele não vai se refazer. Ele vai regredir. Vai ser uma pessoa regredida. Exatamente. Ele vai ficar como aquele animal que não consegue transpassar aquilo
que fica com uma inteligência concreta. Mas, na verdade, a tendência da nossa sociedade é alisar a cabeça dos outros e tentar aliviar a dor de todo mundo. É por isso que o bullying é visto hoje como uma coisa tão terrível, e o bullying nada mais é que uma coisa natural, lógico, dentro do... Tô falando não o bullying tóxico, tá? Mas tô dizendo assim, eu sofri bullying na escola, você sofreu bullying na escola, todo mundo sofreu bullying. A gente precisa desse sofrimento para crescer, para aprender a superar o quê? A superar, porque você vai sofrer bullying em outros momentos da sua vida, né? Sim. Não com o nome de bullying, mas você vai ter chefe chato. Chantagem, abuso, roubo, mesquinharia, só muda o nome. Além de tudo isso, você vai ter coisas muito normais e naturais, que é o quê? Chefe chato, desentendimento com outras pessoas. A maioria das pessoas que estão à volta não são seus amigos do peito que você confia, que você se entrega, que você tem uma conversa, que você se abre. A maioria são colegas, né? Parceiros. Poucos são os verdadeiros parceiros, poucos são aqueles que verdadeiramente vão ser comprometidos com você, comprometidos com as coisas. A maioria das pessoas, infelizmente, não são comprometidas com as coisas mesmo. Ou seja, somos apenas humanos errantes tentando melhorar. O tempo todo. A vida é um aprendizado infindável. E você sabe que nós conseguimos um depoimento de uma outra profissional da saúde, doutora Suelen, que é uma dermatologista, e ela além de trabalhar, né, com a pele, cuidar da gente, ela pegou e se prontificou a ser uma das pessoas que foi ser voluntária para cuidar das pessoas com Covid. Ela me contou pelo telefone coisas assim bem impressionantes, de trabalhar do limite à exaustão, e ela mandou um vídeo pra gente que a gente vai ver agora, para ver qual foi a experiência dela, o que ela tem para nos dizer. Ela também é profissional da saúde como você. Vamos assistir? Olá, sou a doutora Suelen Martinez. Oi, Evandro, muito obrigada por ter me convidado para participar desse quadro maravilhoso. Fiquei muito feliz. Bom, eu tive que me reinventar durante a quarentena, né? Eu sou dermatologista, trabalho com doença de pele, mas o maior volume do meu trabalho sempre foi a dermatologia estética, os procedimentos estéticos dermatológicos. E com o coronavírus, isso perdeu um pouco o espaço, né? Logo com a chegada do coronavírus no Brasil, as preocupações com estética perderam espaço, né? Surgiram coisas mais urgentes, mais necessárias. Eu fechei meu consultório no início da quarentena, me juntei aos meus colegas no atendimento na linha de frente do coronavírus, no pronto-socorro. A demanda era muito grande e, ao mesmo tempo, o meu trabalho já perdia espaço. Então, eu me reinventei dessa forma. Hoje, passados aí mais de 2 meses, eu retomei o atendimento no consultório, mas eu mudei o foco, né? Hoje a maioria dos meus atendimentos são sobre doença de pele. As pessoas me procuram por doenças de pele, me procuram por saúde. E eu mudei esse foco dos atendimentos, das orientações, das publicações para a saúde, para a doença de pele. Eu estou atendendo no consultório com a telemedicina, porque as pessoas realmente não estão saindo de casa por coisas que não são urgentes, então é uma alternativa, e foi a alternativa que eu achei para me reinventar nesse tempo de pandemia. Mudar o meu foco, continuei trabalhando no pronto-socorro e no atendimento mais voltado para a saúde e para a doença mesmo. Você viu o que é? Ela trabalhava com estética, né? Com dermatologia de estética. Tira uma ruga aqui, eu tô me sentindo um pouco velha, levanta aqui, aumenta aqui. A gente entrou nessa indústria da pessoa, do mundo de Barbie. Não podemos envelhecer, não é? Eu não posso ter cara de 40, eu não posso ter aquela barriga. Aí levanta aqui, meu dente tem que ser muito branco, um branco que não existe. Nós sabemos que o cálcio, né, o esmalte do dente não dá para ser aquele branco. Então a gente entrou numa sociedade, isso na minha opinião, doutor Borzino, que verbos como arrasar, lacrar, causar, nos causou muito estresse. Porque todo dia eu tinha que causar, você tinha que lacrar, você tinha que arrasar. Com as redes sociais,
A gente tinha que estar sempre mostrando uma vida incrível no Instagram. Look do dia, você não podia repetir roupa. Tem uma hora que eu falei, meu Deus, eu não tenho mais, eu tenho que... Ah, mas você repetiu roupa. Que ser humano é esse que tem uma roupa nova todo dia? Que ser humano é esse que tem esse dente imaculadamente branco? Que ser humano é esse que não vai envelhecer, que não vai ter uma ruga? E essa indústria da vaidade, ela nos causou muito estresse e causou uma nova demanda. Então vieram os dentistas, os dermatologistas para te deixar bem. Só que algumas pessoas exageraram, querendo parecerem mais jovens, mais belas e mais bem vestidas. Foi o que ela falou. Ela precisou fechar o consultório, entrar no front para combater o Covid e falou assim, não, me interessa as doenças de pele, não mais a estética. Ela humanizou o trabalho dela. Então, se uma pessoa chega lá, de repente, e fala assim, eu quero levantar tua ruga, ela falou assim, você tem algum problema de pele? Você tem algum sarcoma? Você tem algum tipo de doença de pele? Porque essa é minha bandeira agora. Então, ela se reinventou, ela deu um novo significado na sua vida. Tipo, e ela falou assim, o que era emergencial, o que era importante. Nós estamos falando de essencial. E o essencial, às vezes, não é você estar com a cara inchada, não é você com a cara esticada, ou você está com a boca maior, inchada. Não, você tem um rosto, que ele vai envelhecer, você pode cuidar dele, usar creme, fazer uma coisa ou outra. Mas a gente começou a ficar parecendo cada vez mais longe do que somos. Sabe, eu tenho uma idade que eu vou ter essa cara com essa idade, posso melhorar. Então pessoas começaram a fazer absurdos para parecerem coisas que elas não são mais e que o tempo não vai deixar ser. Então ela falou assim, meu caso agora é de doença de pele, porque eu vi que o essencial são outras coisas. Sim, isso é muito legal, porque essa história de... Ela percebeu a necessidade, o quanto o trabalho dela pode mudar a vida dos outros. O conhecimento dela. O conhecimento dela, porque ela não é só aquilo. Ela é também aquilo. Ou seja, ela é uma dermatologista com especialização em estética, mas ela não é só estética. Ela é também uma médica. Uma médica que teve uma formação médica do bacharelado médico, que aprende sobre tudo, como todos nós aprendemos. E a gente esquece do lado humano das coisas. Então, é que nem eu estava te falando, a gente estava conversando em bastidor, eu estava falando assim, que a medicina é alguma coisa de vocação. Então, ela se reconfigurou na vocação que aquela do juramento de Hipócrates lá. E você até deu exemplo, porque eu não sabia direito o que era vocação. Olha como somos ignorantes. Você falou assim, Evandro, por que uma pessoa se forma em magistério sabendo que vai ter estresse, que vai ganhar pouco, que não vai ser reconhecido no seu salário? Porque é uma vocação. Fala maior. Por que um médico que tem todas as suas questões de entender, de saber, de ter uma vida boa, se coloca numa linha de risco para cuidar de outros seres humanos? Porque lá no fundo, a origem, quando ele quis ser médico, foi salvar vidas. O professor, ganhando mal ou bem, ele quer o quê? Ensinar. Então, isso às vezes, a vocação, quando você tem uma real vocação, que você descobre que é o seu dom, para que você veio, qual habilidade você veio, te faz passar por todos os perigos do mundo, porque você tem que exercer a sua vocação. Exatamente. Ela viu chegar diante dela, foi chamada aquilo que a gente está falando que é inato, instintivo, visceral. Ela foi chamada de novo à vocação dela, foi remetida de novo, quem sabe, aquilo que fez ela escolher ser médica, né? Aquele sonho quando a gente entra na faculdade, que é exatamente de quê? De ajudar as pessoas, de ajudar a curar as pessoas, de ajudar a trazer a melhora para as pessoas e o conforto e saúde para as pessoas. Então, ela foi colocada num pico de estresse, né? Onde ela se encontrou com isso de novo e reconheceu. Isso é se ressignificar, isso é se remodelar. E foi humilde. E foi humilde. Foi humilde. Porque assim, a autopercepção é um outro estado de consciência. Ou seja, você precisa da crise para mudar o estado de consciência e falar, olha, o que me chamou para isso é isso aqui mesmo, tá no front, me reacendeu isso, olha, é para isso que eu vim. É para isso que eu escolhi medicina. É para isso, é isso que me motivou. E ela fez uma retomada disso. Tanto que a gente diz, eu costumo dizer, inclusive para os colegas médicos, em palestras, em tudo, etc e tal, o quê? Que primeiro nós somos médicos, depois o sucesso, a fama,
ou qualquer coisa vem atrás da gente. Porque primeiro a gente Se obedece vier. a vocação. Se vier. Se vier. Não, mas o sucesso nosso. O pessoal, aquilo que você sabe que, Isso. que você salvou uma vida, que você fez nascer uma vida, ir para casa satisfeito de cumprir o teu papel, fazer do seu dia o melhor possível, mesmo porque às vezes, antes de encerrar, muitas vezes a gente acorda mal-humorado, triste, com problemas, e a gente tem uma tendência a achar que o dia inteiro vai ser assim, e não é verdade. De repente, uma pessoa, uma notícia, um fato, uma canção te faz mudar o teu dia. Então, não acredita que o dia vai ser a mesma coisa o tempo todo. O dia é como se fosse uma música, ele tem vários tons. E se você souber disso, você vai saber que você vai ter um dia que você vai acordar bem, mais um bem mal, mais outro dia. É saber entender essa dança louca que é a vida. E aí você vive melhor. Que a transitoriedade faz parte de nós. Então, assim, não somos estáticos. Somos seres em mudança o tempo todo. Até porque, só uma última observação, é que quando você vê o seu batimento cardíaco, ele é assim, porque você ainda está vivo. Quando ele se torna linear, você morreu, é a morte. Então, se você está linear, cuidado, precisa de alterações para a sua vida ser vida. Muito obrigado, Borzino. Daqui Foi maravilhoso. Sempre aqui. No nosso quadro aqui no Reinvenção. Sempre vai estar aqui com pessoas muito especiais, pessoas que têm o que dizer, pessoas com relevância. Muito obrigado por estar aqui na TV WA. Muito obrigado por abraçar meu projeto e que venham mais convidados e mais pessoas que tenham o que dizer e o que fazer e nos acrescentar. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço por ser entrevistado por alguém que sabe ter essa troca, essa conexão tão boa, senão a gente não chega em lugar nenhum. Ninguém faz nada sozinho. Muito obrigado. E esse foi mais um Reinvenção com Evandro Santo aqui na TV WA. Muito obrigado, reflitam, pensem, estamos todos juntos. Muito obrigado.